Herdeiros do Reino. 4 jovens em Babilônia e sua fidelidade a Deus. De Josanã Alves. Leitura: Gerson Vini. Capítulo 1. Ordinário versus extraordinário. Charles Spurgeon escreveu: ouvi falar dos santos dos últimos dias. Prefiro os santos de todos os dias. Thomas Jefferson, por sua vez, disse: acredito muito na sorte e percebo que quanto mais trabalho, mais sorte tenho. Em todos os idiomas ocorre um fenômeno interessante. As palavras nascem, mudam de significado e morrem. Imagino que você conheça expressões que foram usadas por seus avós e que hoje não são mais empregadas, ou outras que usamos no dia a dia com um significado, mas que originalmente tinham um sentido completamente diferente. Um bom exemplo desse fenômeno é ordinário, uma palavra que vem do latim ordinarius, que significa comum, no sentido de algo regular ou organizado. Trata-se de algo que não tem nada de admirável. A palavra vem da raiz ordo, que significa ordem. Originalmente, ordo significava um conjunto de fios organizados em um tear. Esses fios tinham uma ordem específica para tecer panos. Por causa disso, ordo ficou associado a ordem e organização. Com o tempo, a palavra ordinário ganhou uma conotação negativa. Palavras que significam normal ou comum muitas vezes evoluem para ter o sentido de má qualidade. Raramente se usa ordinário com o sentido de regular ou normal. Na prática, mesmo no sentido original da palavra, ninguém gosta de ser ordinário ou comum. Queremos ser extraordinários. Todos os dias, somos bombardeados por mensagens que nos estimulam a fazer, viver e experimentar coisas extraordinárias. Centenas de livros são vendidos com títulos que possuem palavras de ordem como: vença, conquiste, realize, alcance o sucesso, seja incrível, tenha poder. No entanto, sempre achei isso muito cansativo, pois na maioria dos meus dias não sou extraordinário e não faço coisas extraordinárias. Não tenho grandes realizações e não alcanço sucessos incríveis. Na maior parte, meus dias podem ser descritos como comuns, normais e ordinários. Quando iniciei meu ministério há 20 anos, eu me imaginava realizando grandes coisas para Deus todos os dias, tendo experiências incríveis como pastor e vivenciando milagres poderosos a cada semana. Os dias foram passando e eu percebi que essa não seria a realidade constante. Inicialmente eu me frustrei, mas compreender um aspecto da vida do profeta Daniel me ajudou na caminhada. Comecei a perceber como a vida dele era mais ordinária do que extraordinária. Você pode estar pensando: mas a vida de Daniel foi extraordinária? Ele desafiou a morte a não aceitar comer do banquete do rei, interpretou o sonho de Nabucodonosor, decifrou as palavras na parede que haviam sido escritas por Deus, foi jogado na cova dos leões e não foi devorado. Tenho que concordar com você. Tudo isso aconteceu na vida de Daniel. Mas o que muitas vezes não percebemos é a extensão do tempo de vida dele e o tempo entre esses eventos. Ellen White afirma que Daniel tinha apenas 18 anos quando foi levado a uma corte pagã a serviço do rei da Babilônia. Naquele momento, ele desafiou a morte ao decidir ser fiel a Deus e não se contaminar com as finas iguarias do rei. Isso está relatado no 1º capítulo de seu livro. No capítulo 2, ele foi levado à presença de Nabucodonosor para interpretar o sonho do monarca. Mas apesar de os 2 capítulos estarem em sequência na Bíblia, a chegada à Babilônia e a interpretação do sonho aconteceram com uma diferença de 3 anos. Daniel e seus amigos deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Capítulo 1, verso 5. A outra coisa extraordinária relatada na história de Daniel está registrada no capítulo 5, quando ele foi levado diante de Belsassar para interpretar as palavras misteriosas escritas na parede. Belsassar não era o sucessor imediato de Nabucodonosor. Outros 4 imperadores o antecederam. Há uma diferença de 40 anos entre o capítulo 4, quando Daniel interpreta o segundo sonho de Nabucodonosor, e o capítulo 5, quando ele lê a escritura na parede do palácio de Belsassar. Logo em seguida, no capítulo 6, Daniel foi jogado na cova dos leões durante o reinado de Dario o Medo por volta de 538 a.C. Sendo assim,
Daniel tinha em torno de 85 anos de idade no momento em que os episódios do capítulo 6 ocorreram. Entre esses eventos desafiadores, Daniel também teve visões espetaculares sobre a história do mundo e do povo de Deus. Porém, como foi o restante dos seus dias? A grande questão é: quem era Daniel nos grandes intervalos de tempo entre esses eventos extraordinários? A resposta é simples. Ele era um servo comum, regular e ordinário do Senhor. Esses pontos extraordinários de sua vida aconteceram como resultado da maneira como ele vivia entre os intervalos de tempo. Em outras palavras, ele viveu o extraordinário porque não fugiu do ordinário. Infelizmente, temos que admitir que estamos fugindo do ordinário na vida cristã. Por isso, não estamos vivendo o extraordinário de Deus em nossa história. Para mim, a maior prova de como Daniel era regular no hábito de andar com Deus é a seguinte: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era seu costume. Capítulo 6, verso 10. Esse é um dos momentos mais extraordinários na vida de Daniel. Ele estava prestes a enfrentar os leões famintos do rei, mas o texto bíblico faz questão de destacar que esse homem, com mais de 80 anos, 3 vezes por dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era seu costume. Esse é o ordinário, em um momento extraordinário. É aqui que muitos de nós falhamos. Queremos entrar na cova dos leões, mas não queremos orar 3 vezes por dia. Queremos a plenitude do Espírito Santo, mas não queremos acordar de madrugada diariamente e ir à presença de Deus clamar pelo seu poder. Queremos abrir o mar vermelho, mas não queremos passar 40 anos no deserto sendo transformados por Deus. Queremos vencer na vida cristã, mas não queremos nos exercitar para isso. Em uma ocasião, Ellen White escreveu uma carta para seu filho que estava completando 19 anos. Na correspondência, ela apresentou muitas recomendações sobre como viver a vida cristã com perseverança. Ela terminou a carta de maneira poderosa com as seguintes palavras: o caráter celestial deve ser adquirido na terra ou jamais se poderá obter. Comece, portanto, imediatamente. Não se iluda de que virá tempo em que poderá fazer mais facilmente um diligente esforço do que agora. Cada dia aumenta a sua distância de Deus. Prepare-se para a eternidade com um zelo tal como ainda não manifestou. Eduque sua mente para amar a Bíblia, amar a reunião de oração, amar a meditação e, acima de tudo, a hora em que a mente entra em comunhão com Deus. Volte sua mente para as coisas eternas, se quiser unir-se com o coro celestial nas mansões de cima. Isso ficou claro para mim quando, no início do meu ministério, eu estava dirigindo por uma longa estrada para pregar em uma igreja. Minha filha havia nascido há poucos meses e eu, encantado com a paternidade, estava falando com Deus sobre meus sonhos para minha filha. Eu dizia a Deus que queria que ela seguisse meus passos e fosse uma pregadora da palavra. Na verdade, eu queria que ela fosse muito além de mim e servisse a causa de Deus como missionária e fizesse uma diferença extraordinária para a salvação de pessoas. Naquele momento, pude ouvir o sussurro do Espírito Santo me dizendo mais ou menos assim: Josanã, esses são planos maravilhosos, mas nenhum deles irá se realizar enquanto você não colocar em ordem o culto familiar na sua casa. Aquilo foi uma pancada muito forte em minha mente. Deus me disse que eu queria o extraordinário e não o ordinário para a vida da minha filha. A partir daquele dia, 2 coisas aconteceram. Primeiro, eu e minha esposa restabelecemos o culto familiar pela manhã e à noite. Segundo, eu parei de me preocupar se os meus filhos seriam extraordinários. Agora eu só quero que eles sejam regulares na busca diária a Deus. Oro para que quando o Senhor necessitar de alguém para uma obra extraordinária, eu e minha casa estejamos prontos.